A Renata me pediu para começar e eu tenho muito prazer de começar. Primeiro eu ganhei um livro dela, de cara, hoje. Dramaturgias de televisão. Tem tudo a ver com essa coisa da adaptação de textos também para a televisão, para outros veículos, né? Adaptação de teatro para televisão, para cinema, idiomas. Mas, curiosamente, meu primeiro contato com a Renata foi através do teatro, pela obra dela e de uma adaptação que ela fez em Numância. Eu estava lá em Marília, fazendo logo depois do golpe militar de 1964, e a gente fazia uns espetáculos de resistência à ditadura, né? Vamos falar de liberdade e tal. E tinha um espetáculo que eu estava começando a montar, a gente não chegou a montar o espetáculo, mas eu fiz um roteiro, Renata. Tinha vários autores, e entre os autores tinha você. Olha! Que era exatamente Numância, que você fez, que era a resistência, que você contou já pra gente a história da peça. E eu queria que você falasse um pouco mais disso para mim, para as pessoas, da adaptação, para como é que é trazer um texto que não é teatral para o teatro. Você falou em conflito, você falou em vontades em conflito, mas como é que é trazer para o teatro? Pra levar para a televisão está aqui explicado, se vocês quiserem saber. Agora, o contrário, eu queria saber do contrário. A coisa começa com a paixão, né? Você vai ver uma peça de teatro, ou ler uma peça de teatro, e de repente você se apaixona. Você diz, mas por que me apaixonei? Eu já li tal, eu já li tal. Como é que eu me apaixonei como eu sou apaixonada pela Casa de Bonecas? Né? Por que me apaixonei? E por aí afora, histórias que não são teatrais, que não são dramáticas, de repente. Você diz, mas isto não é teatro? Isso tem que ser, vira teatro já. Tem que ser teatro, está escrito que vai ficar melhor ainda como teatro. E aí você começa a ver realmente aquilo que Aristóteles, não é ninguém menos, Aristóteles diz para nós que é uma base mesmo da criação dramatúrgica, que é o tal conflito. Né? Sem conflito não dá, precisa ter conflito de personagem para personagem, de grupo para grupo, e conflito interno também. Meu Deus do céu, veja-se Édipo, né? O coitado do Édipo sofre a peça inteirinha. Pois é. Porque ele diz, mas como eu fiz isso? Eu casei com a minha mãe, eu matei meu pai, parará. E ele diz, mas são os deuses que estão fazendo, e eram os deuses, eles tinham que eu acredito que eles não acreditassem muito que eram os deuses, não, mas eles tinham que fazer, inclusive, esta coisa que a gente mal imagina que pode existir, que é levar em consideração a voz das gentes, né? As pessoas todas iam ao teatro, todas que podiam ir ao teatro, e até algumas que não podiam também iam, né? Para assistir. Aí ficamos lá, e a gente dizia, mas como que eu vou mostrar para essas pessoas que Édipo não sabia que tinha dormido com a mãe, que tinha matado o pai, ele não sabia. Mas como não sabia? Estava na cara? Não estava. Ele tinha o conflito. De um lado ele tinha os pais que ele supunha que eram os pais. Ele tinha vários conflitos aqui. Eu supunha que esses caras que estão no Corinto, estavam em Corinto. Aí ele ia para Corinto, ele queria ir para Corinto, porque esses são os meus pais. Mas tem 2, 3 caras dizendo que não são eles, que estava dito, veio um pastorzinho não sei de onde, veio um guardador de rebanhos não sei de onde, veio aquele sábio, adivinho, que eu não me lembro mais. Vidente, né? Tiresias. Veio Tiresias e disse, não, você está enganado. Não. Eu não vou falar muito porque eu não quero estragar a vida de ninguém. Até que uma hora ele disse, será que foi mesmo? Aí você vê que ele reconheceu e introjetou o pedaço dele do conflito. O conflito interno dele tanto continua que ele se cegou-se. O que eu acho muito engraçado nessa história do Édipo são os pés dele. Você se lembra desse detalhe? Sim. As pessoas diziam, mas o que ele tinha nos pés? Que todo mundo falava dos pés do Édipo. Eles eram alongados. Por que eles eram alongados? Porque o menininho, o bebê, a criancinha, foi colocada de tal jeito em cima de um pedaço de tronco, largaram os pezinhos dele lá, os pezinhos dele, talvez o frio, ou o contrário, espicharam os dedos, ficaram com o dedo.
Puxa, a palavra... Deformados, né? A palavra Édipo Édipo. ficou... Vem disso, né? Vem disso. Dos pés deformados. Agora, além do conflito interno que esse cara tem, todo o tempo, ele vai muito bem até dorme com a mãe, mata o pai, pensando que não, pensando que não, pensando que não, pensando que não. Até que no momento que ele diz, era tudo isso que me disseram, e agora? Furo os olhos e o que vai acontecer? Agora eu vou me embora, para onde? Quero castigo, né? É. Ele como rei tinha criado Tem que ir isso. embora, eu largo tudo para trás, eu não quero ninguém comigo, as filhas vão, mas ele não quer. Eu tenho que ir embora, o que eu estou fazendo aqui? Quem foi que determinou que você devia ir embora? Os deuses. Agora, será que ele, do interno dele, acreditava nesses deuses? Mas aí tem uma coisa bonita que eu acho do Édipo, que é essa coerência ética do Édipo. Porque o Édipo disse, quando falaram para ele que a desgraça que caía sobre a cidade era culpa de alguém que matou o pai, não sei o que, assim, a hora que a gente descobrir esse cara, ele vai sofrer as penas do Estado, porque ele era o rei e ele impôs, esse cara será deportado, será expulso da cidade, será expulso do Estado. Daí quando revela que ele é o culpado, ele é a causa da desgraça da cidade, ele se pune. Todo mundo fala assim, mas Édipo, você é rei, você pode revogar, você criou essa lei. Fala assim, não. Ele era ele. Ele era ele. Essa ética é tão contemporânea, é tão atual, de certos governantes, eu não vou falar os nomes porque são impronunciáveis, sim, não devem ser pronunciados. Né? O nome do mal você não deve pronunciar, mas que estão aí, né? As pessoas criaram as leis. Quando você vê o Congresso tentando mudar a lei para se beneficiar, um presidente mudando a lei para se beneficiar, para tirar proveito, olhem para o Édipo. Ele fala assim, não, eu criei essa lei pune o provocador, o cara que provocou a desgraça. E eu sou o culpado. Eu sou o culpado e eu vou para o desterro. Essa é a tristeza que se abate sobre a cidade. E cego, hein? Ele vai para o desterro. Cego, porque ele furou os olhos. Cego ele vai, quer dizer, ele não sabe para onde vai, ele não sabe por onde vai, ele não sabe os caminhos que ele vai fazer, o que ele vai acontecer, se ele vai ter o que comer, se não vai ter o que comer, nada. Os deuses determinaram que isso deveria ser, o culpado tem que ser apontado. Mas não foi os deuses, aí que eu quero lembrar, Renato, foi ele. Sim, ele. Mas aí essa coisa que você falou dele. Aí os gregos já estavam fugindo um pouco dos deuses, né? O Sófocles já estava deixando os deuses um pouco de lado. Ele deixava menos, né? E aí você me lembra uma outra coisa, como o nosso tema é adaptação de texto para teatro, o Édipo e todas as grandes histórias da dramaturgia são adaptações, porque esse negócio de originalidade eu costumo dizer que é uma bobagem, é uma perda de tempo, porque os temas já estão aí, né? Agora, como é que esse autor pega, porque a história do Édipo já corria. Na Grécia, né? Todos eles. Como todas elas, as histórias já Hamlet, todo mundo sabia. Só que o autor, aí que está a genialidade do autor de teatro, né? De teatro. Ele pega essa história e traz para a linguagem do teatro. E essa linguagem tem regras, como você falou. Quer dizer, é como você, uma poeta, sabe mais do que ninguém. Um soneto não é fácil fazer. Nem um pouco. Um haikai não é fácil Nem fazer. Um pouco. Uma poesia, você faz uma poesia livre, né? De versos livres. Agora, um soneto é complicado. E o teatro é um pouco como soneto, você não acha, não? Eu acho que sim, o teatro é complicadíssimo e principalmente quando você sabe que tem algumas regras, como no soneto, que você tem que cumprir e que você vai... Quem que manda você fazer isso aí, seu bobo? Eu mando. Eu quis fazer um soneto. Se eu não quisesse, eu fazia um verso, um poema de três linhas, mais 3 linhas, mais 3 linhas, mais 3 linhas, pronto. Eu posso, mas não, mas eu quero fazer. Eu escrevi um livro de sonetos. Você sabe a dificuldade, né? Para provar a mim mesma que eu era capaz de fazer um livro de sonetos, e fiz. Isso realmente é um mérito, porque muitos poetas não... O Vinícius, por exemplo, eu acho um grande sonetista. Fora do soneto ele é bom também, mas no soneto ele é imbatível.
Ah, de tudo ao meu amor serei atento. Jesus. Melhor que isso, só Camões, né? Só Camões. Alma minha, cruel que te gentil que tu partiste. Não, o cara para fazer um soneto, isso aí já é um outro assunto, mas interessa. Mas é o teatro é a mesma dificuldade. Ele tem que se encher de propor a si mesmo regras, cortes, sílabas contadas nas mãos, nos dedos das mãos, sílabas, 10, 12 é o que se faz normalmente. Contada na mão, se você não for fazer direitinho, não parar na sílaba acentuada, você não consegue fazer. Isso aqui, hoje em dia, de 100 anos para cá, as pessoas, os poetas e as poetas que conseguiram fazer isso, ó. Tem que suar. E o teatro, eu lembro isso, Renata, porque há uma coisa muito corrente. Tem gente que consegue escrever uma peça numa noite. Eu acho difícil, mas tem gente que tem essa... E as pessoas acham que colocar pessoas conversando dá teatro. Não é, né? Uhum. Diálogo é um elemento do teatro. É uma das facetas. É uma das facetas do teatro, mas fazer diálogo, colocar duas pessoas... Nós aqui estamos conversando, não é teatro. Não é uma palestra. Isso eu gostaria, porque você tem livros sobre dramaturgia, você estudou muito isso daí também. Como você, eu acho que a nossa primeira fonte está lá no velho Aristóteles. Né? Puxa vida. Ele deu a base. Mas eu acho que as pessoas hoje esquecem muito, até quando vão fazer adaptações de romance, de umas histórias conhecidas para o teatro, elas se esquecem das regras, Renata. Eu não sei, eu constato muito isso. O mundo atual está muito cheio de detalhes que atrapalham o verdadeiro cerne da questão. Quer dizer, existe o cerne da questão. Eu quero fazer um soneto. Como é que se faz um soneto? 2 quadras e 2 tercetos. Como que a gente faz o verso? A gente tem que medir, pode não ser com os dedos, eu é com dedos. Eu também. Pode ser com dedos ou não, mas tem que medir. Aí você tem que fazer um verso de 10 sílabas, um de 10 sílabas com outro final que não vai rimar. Aí você faz o terceiro, que provavelmente rimará com o primeiro, e faz o quarto, que rimará com o segundo. São as regras, meu filho. Agora, se você não quer fazer, não é obrigatório. Não, obrigado, faz outro. Não é obrigatório. Faz outro faz poema. Qualquer outra coisa. Faz poema, faz os Lusíadas. Também tinha regra lá no meio. Também tinha regras e tinha sonetos no meio. Tinha. Tinha de tudo. Porque eu acho isso fundamental. Porque como a gente está falando para o público que está querendo começar a escrever teatro, acho que é bom a gente impregnar isso na cabecinha das pessoas, sabe? Eu falo isso porque nós estávamos conversando antes de começar que a dificuldade que alguns autores tiveram de escrever teatro. Uhum. A gente fala dos grandes, né? Você estava falando do Lope de Vega. A grandeza do Lope de Vega intimidou o Cervantes, Sim. que falou assim, eu não vou concorrer com esse cara que ele é bom demais. Eu não vou estar no meio desses autores como autor de teatro, então eu vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Daí ele escreve essa coisa magnífica que é Dom Quixote, né? Então, tantos exemplos que você tem na literatura de autores que reconheceram essa dificuldade. Sim. Então, parem de achar que fazer teatro é fácil. Teatro não é entretenimento, eu insisto em falar isso. Não é não. E você trabalhou muito nessa linguagem aqui, né? Então você sabe a diferença. Sim, claro. Bom, a televisão já entram outras dificuldades, né? A televisão é um gênero que você tem que pensar, inclusive, até na posição geográfica em que os personagens, mesmo quando você não é o diretor, você não é o produtor, você não é nem o ator, mas você, enquanto está fazendo a tua adaptação, você está pensando, peraí, quem é que está aqui na frente? Quem é que essa pessoa vai avançar mais ou ela vai ter que recuar porque não, o microfone não é isso. Ou eu quero que ela fale para si própria. Eu quero que ela monologue um pouco. Então ela tem que vir um pouquinho para trás. E o outro tem que tomar um pouco mais a proeminência e vai ficar esperando. Ele vai ficar mais alto que ele vai esperando. E ela vai dizer, por que eu fiz isso? Eu tinha dito para minha mãe que eu não ia fazer, mas por que eu fiz? Porque eu mando, eu também tenho o direito de mandar. Ela está monologando aqui. E ela tem o direito de monologar também.
E ele está aqui esperando para ver quando é que ela vai mostrar menor resistência para que ele invada. Você já pensou? Tem uma preocupação quase que técnica, né? Com aquele bichinho lá, né? Com a luz, com tudo. Quando você escreve teatro, a sua preocupação não deixa de ser com isso. Sim. E vai ser para o ator, como você falou, que é o elemento, que é o elo entre o autor, a história e o público. Aí que é naquela hora que a gente diz, não, mas tem o diretor, tem o fulano é o diretor, deixa ele. Aí ele vê para onde a pessoa vai, se avança, se recurso, nada. Eu descobri uma coisa muito... Com o tempo, né? Eu tenho uma certa ojeriza não, exagero, mas vamos dizer que seja a rubrica, que é aquela indicação de autor. Eu acho que o autor deve indicar o necessário. O mínimo. E às vezes tem autor que começa a colocar até, agora ele chora, agora ele ri, agora ele soluça. Para com isso, o ator vai resolver isso, é problema dele. Faz o seu texto, conta como é que é o estado da alma dele. E daí ele vai ver se ele vai chorar, se ele vai rir. Às vezes você acha que ele vai chorar e o ator vai rir e vai ter um efeito até melhor do que... Mas depende não só do ator, como depende do ambiente que você estabeleceu na montagem, que não é tua. A montagem não é tua. Alguém estabeleceu um ambiente que foi estabelecido pelo diretor e tal, e pelos atores às vezes, e você que está lá na plateia, você diz, eu não tinha pensado nisso, olha aí. Acontece. E tem essa coisa, eu não sei você como autora, eu, que sou um autor bem menor do que você, comparado. Não apoiado. Mas eu tenho o hábito de, quando eu entrego um texto recente meu, que foi Submissas, sobre mulheres na ciência, que eu escrevi para o grupo, eu entreguei um dia e falei assim, até a estreia. Era um grupo do qual eu me encontrava todo dia, porque estavam fazendo outros espetáculos, eles estavam ensaiando, eles vinham e me falavam assim, não quero saber. E isso normalmente eu faço. Já fiz um outro texto no Arte e Ciência no Palco, que era uma adaptação também. Adaptação não, porque não chegou a ser, mas inspirado pelo livro do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo, que eu escrevi outras histórias de ciência e tudo mais. Esse eu participava como ator, mas também no dia que eu falei assim, o autor morreu, agora está o ator aqui. O autor agora não existe. Pode contar perguntar para a diretora, a Soledad Young, que dirigiu há 15 anos atrás, eu não dava palpite. De vez em quando ela vinha e falava assim, Oswaldo, assim, você está perguntando para o ator, como ator, como autor eu não tenho a mínima ideia. E com as Submissas foi a mesma coisa. Eu fui no dia, e é uma sensação tão legal. Como eu não sabia nada, eu ouvia eles falando, mas nem ligava, lá no Teatro de Arena. No dia da estreia eu sentei e vi o espetáculo. É uma emoção indescritível, porque é um outro espetáculo, era a minha peça, mas era uma outra leitura daquelas mulheres. Muito mais rica, ou dava uma outra visão. E você já enfrentou um problema que eu acho muito engraçado, que eu vi 2 vezes e me espantei muito. É o diálogo ao telefone, só vai aparecer um personagem, é aquele francês? Esse aí. Cotô. O Cotô não. Eu já contou na cabeça. Eu também não me lembro, mas é um espetáculo que dura uma meia hora mais ou menos. Tem uma pessoa, a protagonista, que eu vi a francesa velha, que já se foi, eu vi ela fazendo em francês, e ela responde às colocações de quem está do outro lado, mas que a gente não ouve. A gente não ouve e a gente é obrigado, como autor, a imaginar o que a pessoa disse para poder responder aqui. Olha, haja Deus, viu? Tem um exemplo disso, só para encerrar, que deram sinal que nós já estamos passando do tempo, mas você lembra da peça escrita pelo Milor? Nem é uma grande peça, chamada É uma comédia feita pela Fernanda, é o grande momento da Fernanda Montenegro. Ela vai ao telefone, pega o telefone e vai dar uma bronca na amante do marido dela. Sim. Ela pega resoluta e começa a falar. É uma coisa hilariante, um exemplo de dramaturgia e de interpretação, que ela vai murchando, e aquela mulher agressiva do início do telefonema termina
um bichinho pequenininho, toda humilhada. Isso daí é uma coisa... O autor, ao escrever isso, o Milor Fernandes, certamente ele imaginou o diálogo do outro lado, mas o ator e a atriz, no caso a Fernanda Montenegro, teve que fazer esse esforço e dar interpretação. E murchando, né? Aí é uma coisa... Você tem que imaginar o diálogo. Você tem que imaginar as falas de lá. Você tem que ser autor também. Autor das falas de lá, como é o caso desse telefone, desse espetáculo francês que eu digo, que o cara escreveu... Cocteau. A voz humana. A voz humana, exatamente. A voz humana. Cocteau. Cocteau. Jean Cocteau. Jean Cocteau. Jean Cocteau. Exatamente. Jacopot. Porra, o cara tem que escrever todo o texto dela, uma mulher falando ao telefone, com uma outra mulher ou com um homem? Com um homem. Com um homem, ela não está querendo perdê-lo, mas ela está querendo, ela sabe que ele a enganou e ela está perdendo, já está perdendo e ela quer fazer alguma coisa, mas não perde. O Milor fez em cima da voz humana. Meu Deus. Ele fez essa cena em cima da voz humana. Vocês estão vendo, estão dizendo que a gente tem que parar. Mas quando a gente começa a falar de teatro, a gente não gosta para. um pouco. E se você começar a gostar de teatro, fazer teatro, você que está aí do outro lado, você não vai parar também. Não é, Renata? A gente não parou. Vai.